E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero trazer para vocês funções orgânicas. É um assunto aí que é muito cobrado nos vestibulares e que nós precisamos tá em dia, né, com esse conteúdo. Afinal, ele é o conteúdo que mais facilita, né, a sua aprovação no Enem, porque é o mais fácil, digamos assim, né? Então, geralmente a gente precisa só identificar as funções oxigenadas ou nitrogenadas ou os hidrocarbonetos dentro de cada estrutura, e aí você consegue matar boa parte das questões, né? Então, assim, basicamente esse vídeo aqui eu não vou não é uma aula necessariamente, mas eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como as funções orgânicas estão inseridas no dia a dia, né? Então vamos começar um pouco aqui com os hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos, eles basicamente são compostos por dois elementos, carbono e hidrogênio, né? Então você tem, por exemplo, a gente pode pegar o butano, né? Nós temos o butano, que é composto por 4 átomos de carbono. Cada um desses carbonos a gente vai ter hidrogênios ligados a eles, né? Porque hidrocarbonetos são carbono e hidrogênio. E onde que a gente pode encontrar o gás butano, por exemplo? O gás butano, ele pode ser encontrado, é muito provável da gente encontrar ele no gás de cozinha, por exemplo, né? Nós temos também o propano lá presente, o gás metano também, que é só um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, né? Então nós temos ali o CH4, que é o metano. Nós temos essa estrutura, né, que é o metano, ele é frequentemente encontrado, por exemplo, nos gases, né? A gente pode pensar, por exemplo, os bois, as vacas, né, liberam esse gás metano, que é a questão do... Como é que eu posso dizer? Perdão, deu um branco aqui. Os gases, basicamente, né, que eles liberam ali, possuem gás metano, né? O metano é um gás incolor e possui um odor característico, né? Nós podemos encontrar os hidrocarbonetos em uma série de outras estruturas, né? Desde estruturas mais simples, como essa que eu falei agora, que é o metano, a estruturas muito mais complexas, um pouco maiores, né? E uma das características interessantes aqui dos hidrocarbonetos é que quanto maior for a cadeia carbônica, mais difícil vai ser para nós conseguirmos quebrar aquelas ligações químicas, né? E outras questões aqui que a gente pode trabalhar com relação aos hidrocarbonetos é com relação à sua polaridade, né? Ou seja, o quanto que aquela determinada substância consegue ser solúvel em água, por exemplo. No caso do hidrocarboneto, ele não é solúvel porque ele possui ligação entre carbono e hidrogênio, que, né, a ligação entre carbono e hidrogênio é muito fraca, né, a interação molecular entre o carbono e o hidrogênio é muito fraca, então por isso eles não formam polos, né, a diferença de eletronegatividade, né, que a gente vai um pouco nas aulas de química geral. A diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio ela é muito pequena, embora o carbono seja mais eletronegativo que o hidrogênio, ainda é uma diferença muito pequena, então a densidade eletrônica, né, a concentração de cargas ali em torno do carbono e do hidrogênio, ela é muito pequena, né, essa concentração de cargas. Então, por conta disso, nós não temos uma formação de polos, né? O que são esses polos? É justamente um polo positivo, um polo negativo, mas aqui, por favor, não confundir com pilhas, né? Que a gente estuda o ânodo, o cátodo, ainda vou fazer alguns vídeos sobre eletroquímica aqui, mas basicamente a gente pode entender, né, as ligações químicas, né, com relação às suas interações moleculares e intermoleculares com a diferença de eletronegatividade, né? Ou seja, um dos polos da molécula vai ter mais densidade de eletrônico, ou seja, mais concentração de cargas, enquanto que o outro não. No caso do carbono e o hidrogênio, essa concentração de cargas, essa diferença, ela é muito pequena. Então, por conta disso, nós não conseguimos, nesse caso, nós não conseguimos, se a gente tiver uma cadeia muito grande, a gente não vai conseguir solubilizar. Nesse caso, independentemente do tamanho da cadeia, a gente não vai conseguir solubilizar esse hidrocarboneto em água, por exemplo, né? Porque a ligação entre hidrogênio e oxigênio já tem uma interação maior. O oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, puxando os elétrons para si, né? Ou seja, a densidade eletrônica ali é maior. Então, por conta disso, hidrocarboneto em água não
eles não vão se misturar, né? Não vai ter ali uma solubilidade, né? Então, uma das características que a gente tem aí dos hidrocarbonetos é essa apolaridade dele, né? Além disso, os hidrocarbonetos estão presentes em uma série de estruturas, como eu falei, além do butano, do propano, né? Nós temos também o metano também, como eu falei, né? As aplicações na forma de gás, o butano presente ali no botijão de gás que a gente usa para cozinhar, né? Os hidrocarbonetos eles podem estar presentes em macromoléculas, em polímeros, por exemplo, também, né? Então, assim, existem muitas aplicações dos hidrocarbonetos. Eu quero tratar isso em um outro vídeo, porque, como eu falei, aqui é apenas um vídeo introdutório sobre essas funções. Agora, vamos falar um pouco sobre as funções oxigenadas, né? Bom, como o nome já diz, funções oxigenadas vão possuir átomos de oxigênio ligados a uma cadeia carbônica. E aí a gente tem vários tipos dela. A gente tem os álcoois, que basicamente a gente vai ter um oxigênio ligado a um hidrogênio, e esse oxigênio ligado ao hidrogênio a gente chama de hidroxila, e essa hidroxila vai estar ligada a um carbono numa cadeia carbônica. Então nós temos, por exemplo, o etanol, que é o álcool que a gente usa, por exemplo, está presente na cerveja, por exemplo. O álcool que a gente tem uma das opções que a gente vai no posto de gasolina, a gente pode usar o etanol, é o álcool que a gente geralmente usa, né, como combustível para o carro, né? Então a gente usa o etanol, por exemplo. Então, o etanol é um exemplo de uma função orgânica, né? E esse nome etanol é porque nós temos 2 átomos de carbono presentes na estrutura com uma hidroxila, por isso que a gente chama de etanol. A gente vai aprender um pouco mais no vídeo sobre álcoois. Outra função oxigenada muito importante são os ésteres, que são encontrados nos açúcares, né? Então, aquelas jujubas que a gente tem os ésteres, né? Que inclusive os ésteres eles são obtidos a partir da reação de um ácido carboxílico, que é uma outra função oxigenada. Que aí nesse caso a gente vai ter um átomo de carbono ligado com uma dupla O, ou seja, uma carbonila e uma hidroxila. Então a gente tem um carbono ligado a uma carbonila, ou seja, uma ligação dupla com o oxigênio, e uma outra ligação com o oxigênio ligado ao hidrogênio, ou seja, a hidroxila. Então, basicamente, a gente tem aí o ácido carboxílico que está presente no vinagre, né? O ácido acético presente no vinagre, a constituição básica ali do vinagre é um ácido carboxílico, que é um tipo de função oxigenada. Fora isso, a gente tem os éteres também, a gente tem as cetonas. Todas essas funções oxigenadas a gente vai ver num vídeo onde ele vai ser destinado só para as funções oxigenadas, certo? Além disso, a gente tem também as aminas e as amidas. A amina é nitrogênio ligado ao hidrogênio, que está ligado a uma cadeia carbônica. A gente vai aprender, é um pouco complexo, né, de explicar as aminas e as amidas apenas por um vídeo, assim, normal, sem edição, sem nenhuma prática, né? Mas, como eu falei, né, o objetivo desse vídeo aqui é apenas apresentar para vocês uma introdução sobre o que são as funções orgânicas e onde que elas estão inseridas, né? Além disso, a gente vai ver também sobre isomeria. Essas funções orgânicas todas, elas podem ser isômeras entre si, né? E, então, um exemplo que a gente pode ter um álcool que pode ser isômero de um hidrocarboneto, por exemplo, né? Então, qual seria na verdade, um álcool que pode ser isômero de um éter, né? O que é um isômero? São estruturas que possuem a mesma fórmula molecular, mas a estrutura em si, né? A posição dos átomos ali são diferentes, né? Ou seja, a constituição da molécula é diferente, mas a sua fórmula molecular é igual, né? E a gente tem alguns exemplos aí, como por exemplo o propanol, né? E o metilpropanol, né? E aí a gente vai ter uma diferença ali com relação vai ser uma isomeria onde a diferença está na ramificação, né? Você vai ter um metil no lugar de algum outro hidrogênio, né? Mas não se preocupem, todos esses assuntos, né? Tudo isso que eu estou explicando aqui, eu vou abordar em uma série de vídeos que eu estou preparando aqui para o canal sobre química orgânica, tá? Então, esse aqui é um vídeo rápido apenas para a gente não ficar sem vídeos aqui. E o objetivo desse vídeo aqui, basicamente, é só introduzir vocês às funções orgânicas, tá? Então, só recapitulando, o que são as funções orgânicas? Todas elas têm átomos de carbono, né? Toda a química orgânica estuda o carbono, né? E essas funções, elas vão ter, pode ser carbono ligado a hidrogênio, carbono ligado a oxigênio,
carbono ligado a nitrogênio, a enxofre também, a halogênios. E aí a gente vai estudando, né? A gente tem os hidrocarbonetos, funções oxigenadas, nitrogenadas, mas isso é assunto para outros vídeos, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar o canal a crescer, beleza? Até a próxima, valeu!